Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Depois de 11 anos de casamento, minha relação com o meu marido tinha se transformado completamente. Em vez de marido e mulher, a gente parecia dois amigos. Um continuava gostando do outro. Não era questão de se odiar, não. Pelo contrário. Mas era um gostar diferente daquele lá do começo. Havia aquele carinho, aquele afeto, mas não era mais paixão. Isso já fazia anos. Não sei qual de nós dois começou a sentir essa situação assim antes do outro. Só sei que chegou num ponto que a gente começou a conversar sobre isso. Tinha noite, por exemplo, que a gente deitava na cama. Em vez de fazer amor, como era lá no começo, ficamos falando assim justamente sobre o assunto. Sobre os rumos que a nossa vida tinha tomado. Um dia, inclusive, ele falou: será que aconteceu com a gente, hein, Marli? Você também não sente que tem alguma coisa de errado? Claro que eu sentia, né? E juro, já tinha me perguntado muitas vezes se não era melhor a gente se separar. Até para que ficássemos livres, né? Para seguir numa outra direção. Seria bem melhor assim do que de repente ele conhecer outra mulher ou eu conhecer um homem, né? E acontecer, que Deus me livre, um caso de traição. Não vou mentir. Eu tinha medo de me separar. Apesar de que não havia mais paixão, apesar de que a gente vivia como dois amigos, dois irmãos, mesmo assim eu tinha medo. Mas o meu medo era muito mais por conta dos filhos que propriamente por mim. Tínhamos um casal de filhos, uma menina de 10 anos e um garoto de 6. Eu acho que se não fosse por eles, já tínhamos nos separado há muito tempo. O bacana foi que chegamos num ponto em que nós dois começamos a conversar sobre o assunto e a ser francos um com o outro. Falávamos abertamente sobre uma possível separação. Só que nós dois batimos sempre naquele mesmo ponto. As crianças. Acho que ele também pensava mais nelas do que em si mesmo. A gente não brigava, e isso é o que era mais estranho. Sempre tivemos uma relação de muita tranquilidade, harmonia. Só que faltava a paixão, né? E quando falta isso no casamento, a gente sabe que falta tudo. Um dia, ele sugeriu: escuta, Marli, e se a gente fizesse uma viagem? A gente podia pesquisar um lugar bonito aí na internet. Quem sabe seja disso que a gente precisa. Umas férias de todo mundo, inclusive das crianças. Uma tentativa de repente, sei lá, salvar o casamento, por que não? Olha, gostei demais daquela ideia. Até porque a gente andava mesmo precisando de uma distração. Quem sabe as coisas mudassem entre nós. Combinamos que íamos procurar algum lugar bacana na internet. Eu, da minha parte, de saída pensei logo em Gramado, no Rio Grande do Sul. Sempre tive vontade de conhecer Gramado. Mas aí ele veio me mostrar umas fotos de Paraty, no Rio de Janeiro, e eu acabei me encantando por aquele lugar. No fim, foi esse o rumo que tomamos. Deixamos as crianças com a minha mãe, e como tínhamos férias vencidas, nós dois conseguimos uma semana de folga. Fizemos a viagem de carro mesmo, e apesar de cansativo, foi bacana. Eu gostei muito. Conhecemos lugares que eu nem sabia que existia pelo caminho. E olha, quando chegamos a Paraty, pensa num lugar lindo, maravilhoso. Passeamos por ali, conhecemos restaurantes, centros culturais, praias, né? E ficamos numa pousada especialíssima. Um dia, lembro que a gente decidiu fazer um passeio de barco. Nos informamos ali na pousada e nos indicaram uma pessoa. Olha, foi um passeio lindo. O cara do barco
era uma enciclopédia na questão cultural de Paraty. Nos deu uma aula de história sobre aquele lugar. E pensa numa simpatia de pessoa. Muito carismático, muito simpático, sempre sorrindo. Seu nome, Renan. Olha, a gente se sentiu tão à vontade na presença dele que parecia que era um velho amigo. Sabe aquela pessoa que tem aquele carisma, aquela presença? No fim do passeio, ele nos deu um cartão de visitas, porque eu falei que ia indicar para as minhas amigas, né? E até para os parentes, para fazerem um passeio exatamente igual aquele que a gente fez. Ele foi muito legal com a gente. Nos deu uma aula cultural e, em resumo, voltamos a Curitiba e retomamos a nossa vida. Só que o nosso casamento, que no fim era basicamente o objetivo daquela viagem, né? Continuou mesmo. Não mudou nada. Na verdade, acho que essa viagem só serviu mesmo para deixar muito claro que para nós não tinha mais jeito. Passamos alguns dias viajando e sabe quantas vezes a gente fez amor? Nenhuma. Sei lá, mas eu acho que para nós dois a única saída era mesmo a separação. Mesmo assim, continuamos empurrando com a barriga durante meses, até que um dia tivemos uma conversa mais séria e resolvemos finalmente cada um seguir o seu rumo. Na verdade, quem tomou a iniciativa foi o Wagner. E ele só fez isso porque confessou que estava interessado numa outra mulher que havia conhecido lá perto do seu trabalho. Ele jurou que não tinha acontecido nada entre os dois. Quer saber? Não vou mentir. Fiquei meio desgostosa, sabe? Me bateu um medo, assim, por causa dos nossos filhos, mas a verdade é que para nós dois não tinha outra alternativa. Decidimos que eu ficaria ali na casa com as crianças e ele procuraria outro lugar para morar. Foi tudo decidido assim numa conversa bem tranquila, civilizada. Claro que depois bateu até um certo arrependimento. Fiquei me perguntando se era isso mesmo que eu queria. Só que agora não tinha mais volta. Até porque, mesmo que eu quisesse, o Wagner não queria mais. Olha, senti um aperto tão grande no peito no começo. Sentia saudade, sabe? Por causa da convivência que a gente tinha. Não era coisa de paixão. Repito, isso já não tinha mais. Só que, meu Deus, convivemos durante tanto tempo e não era falta do marido. Na verdade, era falta do amigo que eu tinha ali do meu lado o tempo todo. O fato é que, com o tempo, aprendi a conviver com isso. E tive a certeza de que tinha sido mesmo a melhor decisão que podíamos ter tomado. Inclusive, a minha irmã se mudou ali para minha casa para me ajudar a cuidar das crianças, né? E assim eu passei a ter um tempo para cuidar só de mim. Saí um pouco com as minhas amigas, me divertir, coisa que eu já não fazia há muito tempo. Agora, nunca saí atrás de romance, juro. Quando acontecesse, quer dizer, se acontecesse, né? Eu queria que tudo se desse assim de um modo bem casual, espontâneo. Lembro que um dia eu estava mostrando as fotos da viagem que tínhamos feito a Paraty para uma amiga lá do serviço. Ela se encantou. Disse que um dia queria conhecer. Eu então falei, a gente podia combinar de passar um feriado qualquer em Paraty. Tenho certeza que você vai amar aquele lugar. É muito lindo. E eu também já estou com saudade. Fomos amadurecendo a ideia. A Ana era minha melhor amiga. A gente saía de vez em quando para algum lugar. Foi com ela que aos poucos eu fui retomando a minha vida de solteira. E olha, ainda demorou alguns meses, até que resolvemos ir a Paraty no feriado de 7 de setembro. Naquelas alturas,
Já fazia quase 1 ano e meio que a gente tinha se separado. O Fagner e eu. E por incrível que pareça, acabei encontrando o cartão de visitas do Renan. Aquele homem com quem tínhamos feito o passeio de barco. Eu tinha um porta-retratos em casa. Eu sei que é coisa antiga, né? Mas, enfim. E tinha certeza que tinha colocado aquele cartão ali. Quando chegamos de viagem. Naturalmente que eu queria que a minha amiga fizesse também aquele passeio. Ela ia adorar. Disso eu não tinha dúvida. Dessa vez, fomos de ônibus. Fomos até o Rio. Conhecemos alguns pontos turísticos. Até porque eu, por exemplo, nunca tinha ido ao Rio de Janeiro. Então, para mim, o Cristo, Copacabana, sabe? Isso para mim era tudo novidade. Dormimos no hotel e no dia seguinte compramos uma passagem de ônibus até Paraty. Fizemos o mesmo roteiro praticamente que eu tinha feito com meu ex-marido. Levei minha amiga para conhecer os lugares, pegamos a mesma pousada da outra vez, curtimos as praias, a vida noturna e no último dia combinamos de fazer aquele passeio de barco. Por sorte, encontramos o barco do Renan livre. E olha, incrível porque assim que ficamos frente a frente, olha, eu fiquei de cara porque, meu Deus, quantas pessoas ele deve conhecer por dia? Imagine, quase 2 anos, deve ter conhecido milhares de pessoas ali naquele trajeto. Então, acho que foi por isso que eu achei até uma coisa assim, me surpreendi, porque ele lembrou de mim. Assim que ficamos ali, um olhando para o outro, ele falou, acho que estou lembrando de você. Você já fez um passeio de barco comigo, não fez? Fiz sim, mas faz muito tempo isso. Quase 2 anos. Eu estava com meu marido, quer dizer, ex-marido. Ah, eu sabia. Lembrei de você assim que te vi, mas o que houve? Separaram? Pois é, aquela viagem era justamente para tentar salvar o nosso casamento. Só que, quer saber? Não teve jeito. A gente se separou tempos atrás, uns 4, 5 meses depois que viemos para cá. Tem coisa que tem que acontecer, né? Repito, eu fiquei muito surpresa com o fato dele ter lembrado de mim. Tudo bem que eu também lembrava dele, mas era uma situação diferente, né? E como eu já disse, ele lidava com turistas o tempo todo. Sabe, centenas, milhares de pessoas. Mas ele falou que tinha gravado meu rosto na memória. E devia ter marcado mesmo, né? Para se lembrar depois de quase 2 anos. Olha, até a Ana ficou me olhando assim com uma cara diferente, um sorrisinho meio bobo, toda desconfiada. Como tinha acontecido da outra vez, ele foi muito simpático, muito solícito, extremamente... sabe aquela pessoa que não sabe o que fazer para você ficar bem? Dessa vez, inclusive, eu acho que o passeio demorou um pouco mais do que aquele anterior. Até que no fim, quando chegamos ao pier, ele perguntou, desculpa, nem é da minha conta, mas quais são os planos de vocês para hoje à noite? Eu olhei para Ana, ela olhou para mim, até meio sem entender, né? Não tínhamos planejado nada ainda. E eu acho que ele percebeu o nosso embaraço. Será que seria ousadia da minha parte convidar as duas? Ó, tem um lugar bem bacana que eu costumo indicar para os meus clientes que fazem o passeio comigo. Se vocês quiserem, posso levar vocês duas lá para conhecer. Em resumo, acabamos aceitando o convite. Ele ficou de passar na pousada à noite para nos levar àquele lugar. Falou que era um restaurante. E olha, podia até ser impressão minha, mas senti que ele estava, digamos, jogando um charme para cima de mim.
Tanto que beijou até minha mão quando a gente se despediu. A Ana também ficou pensando exatamente o mesmo. Enquanto voltávamos para a pousada, ela comentou comigo: sei não, hein, Marli, mas ele tá afim de você, hein? Capaz, Ana. Ele só quis ser gentil, é o jeito dele. Quando estive aqui com o Fagner, ele também foi bacana com a gente. Ser bacana é uma coisa, Marli. Tá interessado é outra. E vai por mim, viu? Esse cara tá afim de você. Imagine. Lembro de você depois de quase 2 anos, eu, hein? Olha, não vou mentir. Senti aquele friozinho característico na barriga que há muito tempo eu não sentia. E também fiquei ansiosa, cheia de expectativas. No horário combinado, ele passou na pousada para apanhar a gente. E dali fomos ao tal restaurante. Como sempre acontecia, sabe, é da pessoa isso, sabe? Ele foi extremamente simpático, acolhedor, com nós duas, mas era visível que dava mais atenção a mim. Conversava mais comigo, me olhava mais nos olhos. Na verdade, a certa altura, parecia até que estávamos apenas nós dois ali na mesa. A própria Ana percebeu que estava de vela ali. Eu fui me deixando levar. Até porque ele tinha uma conversa tão contagiante. Contava tanta coisa, sabia de tanto. Me contou, inclusive, um monte de coisas da vida dele, pessoal. Era de Cariacica, Espírito Santo. Mas já tinha morado um tempo no Rio de Janeiro. Até que se mudou para Paraty. Nunca tinha sido casado. Não tinha filhos e morava sozinho. Também acabei falando de mim, até porque ele perguntou, né? Falei tudo, que era separada, tinha 2 filhos, meu ex-marido, inclusive, ele conhecia. E olha, senti que a atmosfera começou a mudar entre nós dois ali. Apesar da Ana estar ali do nosso lado. A gente começou a se olhar tão profundamente que, repito, acabei me deixando levar. Até porque estava tão gostoso. Ele era um homem tão carismático, tinha um sorriso tão lindo. Tanto Ana percebeu que depois do jantar, resolveu voltar sozinha para a pousada. Eu pedi que ele esperasse para a gente voltar nós duas juntas, mas ela falou: imagine, Marli, aproveita. Eu também preciso ligar para casa, ver como estão as coisas, sabe? Pode ficar mais um pouco, aproveita. O fato é que depois que ficamos a sós, eu e ele, fiquei meio deslocado. Mas logo recomeçamos a conversar e no fim, ele começou a me fazer elogios. Falou que eu era linda e logo tomou iniciativa para acontecer o nosso primeiro beijo. Olha, eu fiquei tão entregue quando ele me pegou assim nos braços. E depois do beijo, eu resolvi lhe fazer uma pergunta. Até porque é uma pergunta que cabe numa hora dessa. Meu Deus, ele era um homem tão atencioso. E mais do que isso, vamos falar a verdade? Um homem bonito, charmoso. Em contato com mulheres todos os dias, várias, uma atrás da outra. Sabe, a gente começa a pensar e chega a algumas conclusões. Até que a essa altura eu perguntei. Queria te fazer uma pergunta. Você costuma fazer isso, assim? Com todas as turistas que conhece? Que fazem passeio de barco com você? Ele deu um sorrisinho assim meio encabulado. Na verdade, você quer saber? Isso nunca aconteceu. Só que no teu caso, Marli, não sei me explicar, viu? Alguma coisa você fez com a minha cabeça. Porque eu me encantei por você. Juro. Nunca saí com turista nenhum.
Será que ele estava sendo sincero? Foi o que me perguntei, enquanto olhava para os seus olhos e ele sorria de novo para mim. Ele falou aquilo, ficou me olhando, depois me beijou de novo. Na verdade, foram muitos beijos e depois chegamos a passear de mãos dadas por alguns lugares, até que ele me fez aquela proposta. Escuta, você não quer conhecer onde eu moro? Posso fazer um chá pra gente. Por conta daquele clima gostoso, mágico, que pairava no ar, a gente ali naquele lugar tão lindo, eu, mais uma vez, me deixei levar. Até porque eu não sou criança, né? Sabia muito bem o que podia acontecer. E quer saber? Eu não estava com medo. Pelo contrário. Ele continuou me tratando daquele jeito carinhoso. Tanto que chegamos à sua casa e não demorou muito para acabarmos parando na cama. Foi simplesmente maravilhoso. Olha, eu nunca tinha me sentido tão, nem com meu ex-marido, juro. Foi uma emoção assim tão grande. Acho que o lugar também, lindo, maravilhoso, colaborou com isso. Minha vontade era de amanhecer ali com ele. Passar a madrugada toda fazendo amor. Mas eu precisava voltar para a pousada. Ele, inclusive, fez questão de me acompanhar. Já estava planejado que íamos voltar ao Rio já no dia seguinte. E de lá, pegaríamos um ônibus para Curitiba. De modo que eu e o Renan tivemos de nos despedir ali mesmo. No entanto, trocamos telefones e, é claro, né? Aconteceu aquela promessa de manter contato. Olha, não vou mentir, viu? Senti um aperto no peito tão grande depois que a gente se despediu. Até porque não sabia quando íamos nos ver de novo. Se é que isso ia acontecer, porque, de repente, contei tudo para Ana, do começo até o fim. Ela ficou toda interessada, sabe, nos detalhes. Juro. Eu não imaginei que fosse viver uma aventura como essa. E justamente naquele lugar tão lindo. Quer dizer, acho que o que aconteceu entre mim e o Renan foi muito mais do que uma simples aventura. Pelo menos para mim. E eu digo isso porque a gente continuou se falando, trocando mensagens. Aquela coisa de seguir o perfil, postar coisas. Eu estive sozinha durante bastante tempo, depois em Paraty. Acabei ficando na casa dele e passei o melhor final de semana de toda a minha vida. Não sei mais, acho que voltei de lá já apaixonada. E pelas coisas que ele me fala, acho que eu também despertei alguma coisa bem forte no coração dele. Tanto que ele já me propôs largar tudo aqui e ir embora para Paraty, para a gente ficar junto. Olha, eu também queria, não vou mentir, mas me dá um medo porque tudo tem tão pouco tempo. Sei lá, essa coisa de se apaixonar. Ele me diz que também gosta de mim, que quer ficar comigo o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, dá um medo. Querer eu queria, mas o medo. E também não posso fazer isso, né? Até porque tem a minha vida aqui, meu trabalho, meus filhos. De modo que estamos, pelo menos por enquanto, namorando à distância. Não é exatamente a situação ideal, mas enfim. E não é fácil, viu? Porque tem dias que a saudade bate tão forte, chega a dar falta de ar. Mas é uma dorzinha gostosa, porque eu sei que ele também pensa em mim, sente a minha falta. Não sei como serão as coisas entre nós daqui a algum tempo, no futuro. Mas eu quero aproveitar cada segundo para curtir essa paixão, mesmo que seja de longe. Não era o que eu queria,
sentir aquele friozinho na barriga, aquela fagulha queimando o peito. Pois então, só não imaginava que fosse doer tanto ficar longe dele. E pensar que quando eu ergo meus olhos para o céu e olho para a lua, ele também está lá, olhando para o mesmo céu, para a mesma lua, para as mesmas estrelas. Ah, como eu queria estar com ele agora. Será que vai ter futuro? Tomara que sim, mas mesmo que não tenha, eu quero aproveitar essa sensação o máximo que eu puder. Como eu queria estar com ele agora. Como eu queria estar nos seus braços. Ah, meu Deus. Como eu queria ser desse homem para todo sempre, pro resto da vida.